Olá pessoal, prosseguindo então nas questões referentes aqui ao nosso trabalho, ao nosso desempenho aqui de análise dessas sanções, nós temos aqui algumas circunstâncias que vão se aplicar então ainda em relação a essas sanções, a essas punições. Em primeiro lugar, nós temos aqui o artigo 41, é permitido a pessoa que tenha sofrido sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Então, nesse caso, o advogado que foi punido, ele pode pedir então a sua reabilitação para que ele não tenha aí circunstâncias que possam atrapalhar cada vez mais o exercício da sua profissão. Então, nesse caso, a reabilitação ele pode pedi-la depois de 1 ano do cumprimento da sanção. Muito bem. Quando a sanção resultar da prática de crime, ou seja, a infração disciplinar ela está atrelada à prática de um crime, o pedido de reabilitação também depende da reabilitação criminal. Então, nesse caso, uma outra condicionante da questão da reabilitação, e isto também já foi objeto de pergunta de exame da OAB, tá? Então, para vocês perceberem que todo o texto ele é passível de questionamento, é abrangido pelas provas que vocês vão realizar, tá? Muito bem. Fica impedido de exercer mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções de suspensão e exclusão. Já dissemos isso. Ele tem um impedimento, né, o impedimento temporário, no caso da suspensão, e o impedimento definitivo, que é o da exclusão, a expulsão, não é? Até que ele possa depois fazer aí a sua possibilidade de voltar a advogar, eventualmente prestando-se aí novas questões, tá? A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos contados da data da constatação oficial do fato. Então, aqui nesse caso, nós temos aí as infrações disciplinares prescrevendo em 5 anos. E aqui o pessoal que reclama novamente, né, do rigorismo da legislação penal brasileira, não é? Aqui, olhem só, a prescrição ela ocorre somente depois de 5 anos, onde para muitos casos, para o funcionário público, em algumas circunstâncias, esse prazo prescricional é de 2 anos. Né? Então quer dizer que a OAB tem bastante tempo aí para quê? Para que possa trazer essa punição ao seu advogado, tá? A prescrição aplica-se a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos. Então, no caso de existir o processo disciplinar em andamento, se ele ficar sem andamento por mais de 3 anos, também prescreve, tá? Pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo, evidentemente, de apuração das responsabilidades da paralisação. Então vamos imaginar que alguém esteja lá tocando esse procedimento e de repente esse procedimento fica paralisado por mais de 3 anos. A pessoa que está sendo investigada vai evidentemente não ser punida, o feito fica arquivado e neste caso então não há mais o que se fazer em relação à pessoa que praticou a falta funcional. O que vai acontecer é o seguinte, nesse caso as pessoas que deram causa então a esse atraso é a pessoa que vai responder, são as pessoas que vão responder então a partir daí por esse atraso, por essa responsabilização, ok? Então fique a dica aí nessas circunstâncias. E a prescrição ela acaba se interrompendo pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Então a prescrição ela tem no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 43, ela tem 2 causas de interrupção
da prescrição administrativa. Primeira, da instauração desse processo disciplinar, ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Então, nesse caso, nós temos aí estas duas circunstâncias, tá? Então, nós temos a notificação do representado, que ele vai ser chamado a responder, e aí também interrompe-se. E dois, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão da OAB. Então, se nós tivermos aplicação lá do Tribunal de Ética, e aí da questão do Conselho Seccional e depois do Conselho Federal, nestas instâncias todas, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB, então neste caso haverá interrupção do prazo prescricional. Muito bem. Com isso, meus amigos, nós encerramos aqui essa primeira parte do Estatuto, que vai falar exatamente desse posicionamento, que vai falar desse comportamento do advogado, que vai falar como que ele vai ter as suas regras mínimas de exercício da sua profissão, como ele vai ter as regras mínimas do seu comportamento ético, tá? Somando-se também depois ao Código de Ética, que aí são questões mais da prática, que vão incidir ali sobre a vida do advogado. E depois, na sequência das aulas, na sequência desse nosso trabalho, a segunda parte vai ter então normas do Estatuto da OAB vinculadas então à estruturação da própria OAB. Então, nesse caso, são normas que vão ser bem autoexplicativas, que vão trazer aí então este funcionamento da OAB e a divisão da OAB, a divisão dos órgãos da OAB e formas de eleição e preenchimento dos cargos. Então, nesse caso, vai falar da estrutura aí de formatação da OAB no nosso país, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês um grande abraço e nas próximas aulas, nas atividades que serão desenvolvidas, nós vamos desenvolver então essa segunda parte, esse segundo conteúdo então da nossa matéria, ok? Um grande abraço para vocês e até mais.